Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz não só pelo assunto, que é extremamente interessante, eu trabalho com isso há muito tempo, mas também porque eu sou paulistano, nasci em 52, fui criança na década de 60, fui jovem na década de 70. Nossa vida era principalmente jogar bola na rua, né, que era uma maravilha, e andar de bicicleta. No Itaim Bibi, vocês imaginem fazer isso hoje lá, tá certo? Quer dizer, eu acompanhei essa mudança toda, vi a minha cidade ser completamente desvirtuada, né, desumanizada. Começou quando as pessoas, isso bem na década de 70, os primeiros paulistanos vestidos de automóvel começaram a correr pelas ruas e atropelando as pessoas, atropelaram meu irmão, ficou 45 dias no hospital. Foi o primeiro choque que a gente teve, a primeira vez que eu me vi frente a uma realidade que estava em transformação e que nunca mais parou, né? Eu pretendo dar, no sentido ruim da palavra, né? Eu pretendo dar uma contribuição, lembrando alguns aspectos técnicos, que acho que são muito importantes para a gente combater alguns mitos que circulam há décadas na cidade e nos países em desenvolvimento, porque se a gente permanecer preso a esses mitos, a gente não vai avançar, a gente não vai conseguir gerar uma solução adequada e não vai conseguir fazer o que é muito importante, que é criar um constrangimento ético sobre aqueles que defendem esses mitos como se fossem verdades. A gente precisa denunciar esses mitos com vigor, com respeito, com honestidade, mas com muito vigor. Se a gente não superar esses mitos, a gente não consegue mudar, né? O primeiro ponto importante é que todas essas discussões, está um pouco por trás delas, embora os colegas tenham falado muito bem a respeito disso, uma ideia de que a gente precisa buscar uma eficiência. Se fala muito na imprensa do congestionamento, a cidade é ineficiente, etc. Esse é um grande risco. Lógico que a cidade é ineficiente, não interessa a ninguém o baixíssimo grau de ineficiência, mas nos países de desenvolvimento a equidade é tão importante quanto a eficiência. Se a gente ficar ligado ao preceito neoliberal de que a eficiência é a coisa mais importante, nós vamos fechar amanhã mesmo 1/3 das linhas de ônibus de São Paulo, porque elas não são eficientes, do ponto de vista econômico. Fazer ciclovia, então, não pode nem pensar, porque se for analisar o benefício-custo de uma ciclovia, nos moldes liberais, você não passa da primeira página, você vai ser derrotado na primeira discussão. Então, a equidade é uma coisa essencial nas sociedades como a nossa, que são sociedades de extrema desigualdade e que, portanto, o nosso grande desafio é montar um projeto de equidade para reconquistar o espaço e a cidade para nós, com um grau mínimo de eficiência. Ninguém vai defender uma cidade ineficiente, isso é lógico, né? Para a gente entender melhor esses números que eu proponho, é importante lembrar que a mobilidade das pessoas e das cargas tem dois ângulos que a gente deve analisar para entender o que acontece e, consequentemente, ver como pode ser mudado. O primeiro ângulo é o mais comum, é o ângulo do consumo, né? A mobilidade consome espaço. A cidade do país mais rico do mundo, que tem maior espaço viário, é Los Angeles. Em alguns lugares tem 70% do espaço dedicado ao automóvel andando ou parado, que é o recorde mundial, né? Ou seja, o sistema de transportes consome muito espaço. Dentro do sistema viário, dependendo do modo que você utilize, você consome uma certa quantidade de espaço. O pedestre consome mais ou menos 1 metro quadrado, a bicicleta 2,5 metros, quem está na moto vai consumir aí uns 8 ou 10 metros, quem está dentro de um ônibus vai consumir 1 metro só, igual ao pedestre, e quem está no automóvel vai consumir 50 metros quadrados. Essa é a grande diferença, né? Além disso, existe um consumo totalmente diferente de energia. Quem anda de ônibus consome 1/10 da energia de quem anda de automóvel. Os números são abundantes, literatura internacional, literatura brasileira já mostra isso claramente. Em relação à poluição, a gente vê muito na cidade as pessoas falando que absurdo é que o ônibus só tem 6 pessoas dentro. Que desperdício, pessoas dentro do automóvel, né? Só que aquela pessoa dentro do automóvel está emitindo 10 vezes mais poluição do que cada um daqueles 6 que estão dentro do ônibus, está ocupando 8 vezes mais espaço do que cada um daqueles 6 que estão dentro do ônibus, e por aí vai. Então, nós temos importantíssimo que a gente entenda esses dados todos para nós podermos combater esses mitos e defender melhor a nossa proposta, porque se nós soubermos combater esses mitos, não haverá forma daqueles que ainda insistem no novo modelo, insistir nesse novo modelo, a não ser pela força. Porque é evidente que o modelo que nós propomos tem várias virtudes. Não tem só virtudes, mas tem várias virtudes, né?
Eu costumo comparar, e os dados saem todos para quem tiver interesse, eu desisti dos slides para a gente economizar tempo, saem todos do Sistema de Informação da Mobilidade da Associação Nacional do Transporte Público, que é uma associação civil sem fins lucrativos, não confundam com a associação dos donos dos ônibus, não tem nada a ver, e que é o primeiro sistema de informação de mobilidade dos países em desenvolvimento no mundo, cobre as cidades acima de 60 mil habitantes do Brasil, e que agora foi copiado na América Latina, eu pude participar, já existe o sistema latino-americano também semelhante ao da ANTP. Vocês podem consultar www.antp.org.br, Sistema de Informação. Os números que eu vou falar estão, em geral, todos lá, né? Quando a gente compara, por exemplo, em São Paulo, usando os dados da OD, o que a gente chama de metabolismo da mobilidade, é o que as pessoas consomem, que eu estava citando, de espaço, etc., e o que elas geram de impactos negativos. Os 3 impactos mais importantes são o acidente de trânsito, de longe o maior impacto negativo da equidade, em relação à equidade dos países em desenvolvimento. O segundo é a contaminação do ar, que nas grandes cidades como São Paulo é gravíssimo. E o terceiro, o famoso congestionamento que incomoda tanta gente. Esses 3 impactos negativos não são os únicos, mas são os mais comuns, os mais elucidativos na discussão. Se a gente for observar um dia de São Paulo, com os dados da OD, uma família de classe média, muito comum hoje em São Paulo, com 2 automóveis, comparada 4 pessoas e 2 automóveis, e uma família de renda mais baixa, com 4 pessoas e nenhum automóvel. Ao fim de um dia, essa família de classe média com 2 automóveis terá consumido de 10 a 12 vezes mais espaço público do que a família de renda baixa. E lembrem-se que numa cidade como São Paulo, que tem aí 20 mil quilômetros de vias, esse patrimônio público custou para nós cerca de 50 bilhões de reais para construir, que são 2 orçamentos da cidade. Tem um enorme investimento social num sistema viário gigantesco, que na verdade é apropriado por uma parte pequena da sociedade que anda de automóvel. É uma privatização do espaço público que constitui uma violência, que essa é a principal violência, que sustentou muitos prefeitos na cidade, baseado no mito de que construir vias é democrático. Não é democrático. Construir vias numa sociedade como a nossa é altamente antidemocrático e iníquo. E esse é a primeira coisa que a gente tem que denunciar, né? Os outros aspectos de poluição nem se fala, quer dizer, tanto o automóvel quanto... Tanto o automóvel quanto a motocicleta, que não as novas, mas o médio, poluem muito mais por passageiro transportado, é outro mito que existe. Quando a gente fala em congestionamento, entra, infelizmente, eu sei que a pessoa que mencionou isso aqui fez com toda a boa vontade, porque esse é o número que circula, esse mito de que São Paulo tem 7 milhões de automóveis, isso não existe. Esse mito vem vindo há muito tempo, né? A gente sabe que isso não existe. Hoje, no máximo, existem 4 milhões de automóveis em São Paulo, talvez 3,5 milhões sejam usados, o que já é um número gigantesco, enorme, né? Mas não existem esses outros veículos que, simplesmente, materialmente impossível que eles existam, mas eu não sei a quem interessa ficar dizendo que existe 7 milhões de automóveis. Houve uma interpretação equivocada de automóveis. Pode ser que exista uma quantidade de veículos, né? Eu acredito que existe, pelos estudos da OD de São Paulo, que é feita pelo metrô, do IPEA, mais ou menos 5,5 milhões de veículos, não de automóveis, né? Só para a gente dizer como as coisas são difíceis de discutir quando os números são muito estranhos, né? Bom, essa mesma família de classe média, no final do dia, ela emitiu 12 vezes mais poluentes do que a família de renda baixa, e ela colaborou 16 vezes mais para a ocorrência de acidentes, que a gente sabe em São Paulo é uma situação gravíssima. Portanto, existe uma enorme iniquidade na apropriação do espaço da cidade, que é um espaço público, é um patrimônio público. E isso foi construído, e é muito importante a gente lembrar, por um projeto de outros seres humanos que nos antecederam na cidade. São seres humanos como a gente, eles tinham uma outra visão da realidade. Não podemos pensar... Eu acho uma ingenuidade pensar, do ponto de vista da ciência política, eles erraram, eles não sabiam o que estavam fazendo. Não. Esses projetos são projetos concretos de elites, isso acontece em todos os países. Nós tivemos uma elite
totalmente relacionada com a ideia norte-americana, em alguns casos europeu, de desenvolvimento em função do automóvel, do progresso no material e etc., da criação de empregos. Esse é um projeto consciente de uma elite, que dominou o Brasil desde a década de 30, quando destruiu o sistema ferroviário e começou a implantar as rodovias. Eram seres humanos como nós, antepassados nossos que poderiam estar aqui brincando conosco e discutindo. Temos que entender isso. Esse projeto não acabou. Esse projeto continua vivo. Não adianta a gente pensar que com boa vontade a gente vai conseguir mudar. Essas pessoas, naturalmente, como nós faríamos também, vão continuar defendendo o seu projeto. Então nós temos que nos preparar para um debate da democracia, um debate pela equidade, e criando esse constrangimento ético para não deixar os mitos permanecerem. Depois que a gente eliminar esses mitos, ou pelo menos a maioria deles, aí a gente senta na mesa para discutir o que realmente deve ser feito, né? Por exemplo, as pessoas acham que os 4 milhões de automóveis estão ao mesmo tempo na cidade no congestionamento. Quando eu pergunto nas palestras assim, todo mundo responde 3 milhões e meio. Na verdade, 15%, 600 mil veículos ao mesmo tempo no trânsito da cidade paralisam a cidade no fim do dia. Ou seja, o que isso mostra? Isso mostra que todo mundo já sabe, nos estudos internacionais, que como o automóvel necessita 50 metros quadrados para conseguir circular numa velocidade mais ou menos de 25 km por hora, é impossível acomodar todos os automóveis na cidade. Nenhuma sociedade do mundo conseguiu, nem a sociedade mais motorizada e mais rica do mundo, que é os Estados Unidos. Los Angeles, que eu já mencionei, que tem a maior oferta da Terra em termos de espaço para o automóvel, todos os anos ganha o campeonato de congestionamento nos Estados Unidos, feito pela Universidade do Texas, que faz o estudo, inclusive, para o governo americano. Campeã, todo ano campeã, apesar de toda a oferta que ela tem. Portanto, o mito de que as vias, o aumento das vias vai permitir acabar com o congestionamento, esse é um mito que a gente tem que lutar mais contra ele, né? Antes de ir para o final, não sei quantos minutos eu tenho, faltam 5. Nós temos que também lembrar que algumas características dos países em desenvolvimento são muito importantes nessa discussão. Primeiro, que nós temos democracias, no mínimo, diria, frágeis. Alguns dos nossos vizinhos na América Latina têm democracias de mentira, que podem virar ditaduras da noite para o dia. Outros têm democracias frágeis. Nós, felizmente, me parece, temos agora uma democracia forte e que, felizmente, deverá continuar. Assim espero. Mas, dada a enorme disparidade social das nossas populações, o grau de educação, a capacidade de compreensão dos processos políticos, né? Aqui eu falo de uma ignorância factual, uma ignorância objetiva, não é ignorância, tem nada a ver com inteligência, né? Acho que vocês me entendem. Nossa população, em geral, não tem condições de interpretar os processos políticos que acontecem e, portanto, são presas fáceis de qualquer tipo de retórica irresponsável e populista, né? Então, essa dificuldade é muito grande. As pessoas que hoje, por exemplo, não nós que estamos aqui, que temos alguma voz porque somos de classe média ou da elite, as pessoas que realmente precisam da bicicleta no Brasil não têm poder. Elas não conseguem chegar no governo e mudar a agenda, né? E esse projeto que foi implantado desde a década de 30 nunca mudou, né? Mesmo desde 90, que a gente voltou ao novo Código de Trânsito, até aqui, todas as elites brasileiras apoiaram o projeto de desenvolvimento de automóvel e de motocicleta. Todas. Do ponto de vista da ciência política, hoje não existe nenhum grupo político importante no Brasil, importante no sentido de ter poder real. Não existe nenhum grupo político no Brasil que apoie esse projeto que nós estamos apoiando para valer. Nenhum. Portanto, nós constituímos, na verdade, uma enorme rede que está crescendo cada vez mais, meio fora do sistema político, e só ela vai conseguir mudar isto tudo, porque nenhum grupo político do Brasil aceita esse projeto que nós estamos falando. Porque na hora do vamos ver, baixa o imposto do automóvel, baixa o imposto da motocicleta em 2 dias, né? E não baixa o imposto do ônibus. Isso aconteceu. Ou seja, nós da NTP tivemos que ir a Brasília dizer, tem ônibus no Brasil, as pessoas não vai baixar. Porque é instantânea a reação. Quer dizer, toda a elite brasileira, toda a elite política brasileira está profundamente dominada por essa ideologia do progresso, do desenvolvimento, e aparentemente as novas descobertas de petróleo do Brasil vão tornar isso mais grave ainda,
no sentido, porque ninguém, nenhuma força política importante, realmente está afim de fazer as mudanças necessárias, né? Bom, terminando, quais são as propostas? A primeira proposta é que a gente tem que lutar muito pela democracia, para ela se aprofundar. A segunda é que nós temos que lutar muito pela cidadania. Eu gosto muito de citar uma coisa que me impressiona demais em São Paulo e no Brasil todo: o pedestre que cruza a via em cima de uma faixa de pedestre agradece o motorista que para. Quer dizer, esse é o sinal mais claro da ausência total de cidadania, gente. Enquanto a gente não mudar isso... Não, e ainda faz assim, né? Tipo, o Brasil é legal, você é muito legal, obrigado, e, somos todos brasileiros e tal. É uma coisa trágica, realmente é um negócio muito... É uma coisa... Não dá para rir, né? Enquanto a gente não conseguir mudar isso, como é que a gente vai mudar isso? Quer dizer, eu tive na CT, por exemplo, que eu fui da primeira equipe, dos primeiros 10 anos, experiências muito interessantes nas periferias, que todo mundo ia, né? Nas discussões. A gente tem que promover discussão de cidadania no trânsito, na base, com todo mundo, para derrubar os mitos, mostrar para a pessoa que está dentro do ônibus, as pessoas pobres que falam, puxa, Eduardo, eu estou no ônibus aqui, ele polui tudo. Eu falo, não, não é você que polui, não, os outros poluem muito mais, a pessoa não sabe isso. Eles não sabem nada, as pessoas não sabem. Elas estão completamente dominadas por essa ideologia, por essa mitologia que se separa. Nós temos a obrigação de trabalhar pela cidadania. Eu acho que esse é o mais importante, porque não será fácil, isso é longo. Um ambiente construído como este, que levou 100 anos para fazer, bilhões e bilhões de investimento das casas de todo mundo, esse edifício aqui, todos os edifícios de São Paulo, isso está construído, isso não vai mudar em 10 anos. Não adianta a gente se iludir, a gente tem que trabalhar no espaço viário e na mudança do espaço. Primeira proposta, mais concreta em termos de trânsito, nós temos que baixar a velocidade na cidade inteirinha. Nós estamos... A CT começou a fazer esse projeto, eu fui pessoalmente dar o meu apoio lá na prefeitura, fiz questão, encontrei todos os meus amigos da CT, dar o apoio. Esse é o projeto certo. Nós temos que baixar a velocidade em toda a cidade, não é só nas avenidas, né? Nos bairros também. Os bairros foram totalmente privatizados no seu sistema viário, ninguém mais consegue andar, as crianças não podem mais fazer nada, ou seja, é lógico que uma cidade gigantesca não vai voltar a ser a cidade de quando eu era menino jogando bola na rua, eu sei disso, não é? Mas a cidade pode ser, como vários falaram, muito melhor, ela pode voltar a ser uma coisa muito melhor. Então nós temos que fazer um projeto tipo europeu, né, me parece, em que a gente vai baixar as velocidades nas zonas residenciais de todos os veículos a cerca de 30 ou 40 quilômetros. Esse é o projeto que permitiria reorganizar o espaço do trânsito para reinserir o pedestre e o ciclista. Aí é o espaço que você pode entrar e deixar seu filho andar à vontade, a pé, deixar o seu filho andar de bicicleta. Enquanto isso não for feito, a gente não vai conseguir. É muito perigoso, né? Logicamente, nós temos que tirar automóveis, em vez de fazer vias, nós temos que tirar automóveis da rua. Felizmente, o congestionamento ele tem uma função na matemática exponencial, quer dizer, ele cresce muito, muito rapidamente, e, portanto, se você tirar 30% dos automóveis em circulação, por exemplo, definitivamente, você consegue baixar muito o nível do congestionamento e ganha um enorme espaço para ampliar o sistema de ônibus, para o pedestre e para a bicicleta. Temos que tirar 30% dos automóveis de São Paulo, não deixar mais ninguém entrar e recuperar esse espaço a favor do transporte público, do pedestre e da bicicleta. Bom, acho que eu já falei demais. Depois a gente continua. Obrigado.